Olá, no nosso devocional de hoje, nós vamos continuar falando a respeito daquilo que Jesus disse que Ele é no livro de João. Está curioso para saber um pouquinho mais? Fique ligado no nosso devocional em família. Bom, nas semanas passadas nós vimos que Jesus disse que Ele é o pão da vida e a luz do mundo. E hoje nós vamos ver no livro de João duas vezes que Jesus disse eu sou. A gente vai abrir então no capítulo 10, vamos ver a partir do versículo 7 até o versículo 11. Eles dizem assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviam. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós vemos aqui uma ilustração que Jesus usa, uma ilustração que era comum daquela época, de pastoreio de ovelhas. E Jesus usa então duas referências sobre si mesmo. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas, e depois ele diz, eu sou o bom pastor. E a gente pode ver então, vamos estudar, por que Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Bom, antes disso, para a gente entender um pouquinho do contexto, nós vemos que Jesus havia curado um cego de nascença, e mais uma vez os fariseus estavam em volta de Jesus e entendiam que Jesus era um impostor, não criam que Jesus era o Messias. E Jesus novamente confronta eles dizendo quem ele era. E agora ele usa essa ilustração da porta. Ele fala então, antes disso um pouquinho, no início do do capítulo 10, ele diz que aqueles que não pertencem, ladrões, eles não entram pela porta, eles tentam pular pela cerca. E aí ele fala então no versículo 10 que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E antes disso ele ainda fala, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviam. Então o que Jesus quer dizer com eu sou a porta das ovelhas? Aqui ele está falando sobre exclusividade. Ele está falando sobre ele como salvação, como o Cristo. Como assim? Bom, Daniel, o profeta Daniel, no livro, ele havia profetizado que o Messias, que o Cristo, ele apareceria nessa época que Jesus apareceu. Nessa mesma época, então, apareciam falsos Messias, falsos Cristos, pessoas que alguns acreditavam que eram o Cristo, mas a história acabou mostrando, as circunstâncias acabaram mostrando que eles não eram. E havia uma certa dúvida de se Jesus era realmente o Messias, mas através do ministério dele, ele vai demonstrando isso. Ele faz coisas que ninguém fez antes. Ele cura cegos, ele expulsa demônios, ele faz milagres. Isso vai mostrando que Jesus era realmente o Cristo, mas mesmo assim, muitos não criam que Jesus era o Cristo. Então Jesus diz que os outros, esses ladrões e assaltantes, eles se mostraram que não eram verdadeiros Cristos, mas Jesus, ele afirma que ele é o Cristo, que ele é essa porta, que só apenas através dele a gente pode obter a salvação. E assim ele prossegue dizendo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui a gente tem outro aspecto de Jesus a respeito daquilo que ele fez por nós através do sacrifício. É
um bom exercício, ou para a gente entender um pouquinho desse sacrifício, é assistir aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que tenta mostrar quanto Jesus sofreu quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E que diz então que eu sou um o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É sempre importante a gente lembrar que Jesus entregou a sua vida por nós. Né? Esse amor que é tão grande, que fez com que ele morresse por nós mesmos, nós sendo pecadores. E eu acho essa mensagem importante porque é a mensagem do Evangelho, que mesmo nós que somos cristãos, a gente precisa se relembrar e relembrar diariamente, né, desse sacrifício que Jesus fez por nós. E como que a gente pode, nós como ovelhas, será que a gente está ouvindo, será que a gente está obedecendo Jesus que é o nosso pastor, Jesus que é a porta, e todo aquele que crê em Jesus, ele passa por essa porta. E a gente, passando por essa porta, crendo em Jesus, a gente vira servos, a gente vira filhos, né, de Deus. Mas será que a gente está ouvindo Jesus? Será que a gente está tentando deixar que Jesus controle a nossa vida? Ou será que a gente quer escolher, né, os nossos caminhos? Isso é um pensamento diário. É um pensamento que eu tenho que me exercitar. Poxa, será que estou fazendo aquilo que a minha carne quer? Ou será que eu estou buscando aquilo que Jesus quer? Isso é uma luta diária em que eu, você, todos nós enfrentamos. Mas eu gostaria então de lembrar quem Jesus é. A palavra de Deus diz que Ele é a porta, que só através dele nós podemos obter salvação. Ele que é o bom pastor, Ele entregou a sua vida por nós, através do grande amor dele por nós. Será que como é que a gente está retribuindo esse amor? Para a gente pensar um pouquinho e orar e refletir. E que Jesus, né, esteja nos nossos corações, para que a gente possa agradar, servir a Deus. Deus te abençoe e dê um bom sábado, uma boa semana.